Minha esposa me abandonou há 2 meses para se encontrar. Minha esposa Mary e sua família têm um histórico de demência, desenvolvendo problemas de memória a partir dos 50 e poucos anos. Sua mãe, avó e vários outros parentes por parte de mãe desenvolveram demência. Sua mãe morou conosco por 4 anos até o início deste ano, a pai falecido. Nossos filhos são independentes e já saíram de casa. A mais velha está no último semestre da faculdade e o mais novo alistou-se. Os últimos 4 anos foram difíceis para nós, nossos filhos. A filha mudou-se para a faculdade, mas voltou um pouco durante a pandemia, e nosso casamento. Conviver com alguém com demência é brutal. Havíamos conversado muito no último ano sobre usar as economias da faculdade, nossas poupanças regulares, vender ou alugar a casa. Já estávamos prontos para diminuir de tamanho, largar os empregos e viajar por um ano ou até o dinheiro acabar. Só tínhamos que esperar a mãe dela se mudar para um lar de idosos. Entendo a ansiedade dela sobre desenvolver demência e eu estava exausto. Você vive a pandemia trabalhando remotamente, com uma esposa trabalhando remotamente, uma estudante universitária e um estudante do ensino médio tendo aulas remotas, e uma madrasta com demência e vê como você se mantém. Finalmente, abriu-se um espaço e conseguimos mudar a madrasta dela para um lar de idosos, e eu finalmente pensei que tinha uma chance de respirar. Quando mudamos a madrasta de Mary, a saúde mental dela sofreu uma queda enorme. Eu passei de cuidar da madrasta dela para cuidar dela. Ela se sentiu culpada por colocar a madrasta em um lar e teve muita ansiedade sobre desenvolver demência. Nosso plano era começar a viajar no verão de 2024. Há 2 meses, cheguei em casa e ela deixou um bilhete, a meus amigos chamam de evidência. Basicamente, ela estava indo na nossa viagem sem mim. Ela pediu demissão do trabalho, pegou a maior parte das economias, e não tinha certeza de quando voltaria. Talvez 1 ano, talvez mais cedo. Ela sabia que eu entenderia. Sua localização estava desligada e minhas ligações iam direto para a caixa postal. Enviei uma foto do bilhete para os filhos. Temos nossas próprias contas correntes para depósitos diretos dos nossos salários, mas transferíamos a maior parte para uma conta conjunta para pagar as contas domésticas e economias. Ambos tínhamos acesso à conta principal de poupança. Temos cartões de crédito conjuntos que usávamos para despesas domésticas. Os 2 carros e a hipoteca são conjuntos. Ambos também temos nossas próprias pequenas contas de poupança, nossas próprias contas de aposentadoria, igualmente financiadas, e nossos próprios cartões de crédito para presentes e coisas divertidas. Eu fechei todos os cartões e contas conjuntas. Esperei 1 mês para ver se ela voltaria, esperançosamente antes de gastar nossas economias. Depois de receber apenas um texto no primeiro mês, procurei um advogado. Ela basicamente disse que havia muito pouco a fazer agora, além de mudar os beneficiários das minhas contas de aposentadoria e seguro de vida. A Viva, minha esposa, não recebe mais nada se eu morrer sozinho enquanto ela está tendo nossas aventuras. Fazia apenas 1 mês e não havia como entregar os documentos a ela. Meu advogado me aconselhou a continuar pagando a hipoteca e os carros. O custo de tentar fazer um juiz aprovar a venda de ativos conjuntos era mais do que fazer os pagamentos. Eu não queria arruinar meu crédito deixando um de nossos carros ser retomado, mas não posso vendê-lo porque ela está no título. Recebo mensagens de texto aleatórias e ela posta esporadicamente no Instagram. É claro que ela desativou os comentários. Quero bloqueá-la tão mal, mas meu advogado aconselhou que é melhor manter um canal de comunicação que não seja através de nossos filhos. Seu último post foi do Havaí. Ela comentou como sou um ótimo marido por deixá-la fazer essa viagem. Mal consigo pagar 2 carros, uma hipoteca, contas domésticas, seguro, esperando que não haja emergências porque não tenho economias, e ela está curtindo nossa viagem. Dane-se ela. Estou tão irritado com ela. Eu ajudei a cuidar da madrasta dela por 4 anos, e dela quando ela se desfez depois que a madrasta se mudou para um lar de cuidados com a memória, e ela retribui o favor me abandonando. Nunca poderei fazer essa viagem e terei que adiar a aposentadoria. Meu único consolo é que os filhos estão irritados com ela, mas provavelmente vão perdoá-la eventualmente. Dane-se ela em dobro. Não sou tolo, ela está se encontrando com outros homens. Ela está bonita, não terá problema nenhum em atrair homens. Eu enviei uma mensagem para ela perguntando se ela estava se envolvendo com alguém. 1 semana depois ela respondeu que não estava, mas é claro. Então, estou bebendo sozinho em uma sexta-feira à noite e ela está em algum lugar, provavelmente em uma praia, curtindo a vida. Dane-se ela em triplo. Edição, e meu advogado me deu vários conselhos e opções, era apenas muito mais do que eu poderia incluir nesta postagem.
Eu definitivamente poderia pressionar mais o assunto, e talvez precise em algum momento, mas todo esse trabalho é muito caro. Encontrá-la, entregar os documentos, conseguir um juiz para assinar, isso não é barato. Vou fazer um acompanhamento em breve e planejo falar sobre as economias e minhas finanças. Até eu pagar todas as contas e perceber quão pouco sobrou, não me atingiu que eu tinha que me preocupar com dinheiro. A atualização. Uma atualização do meu post original. Estou me sentindo muito mais positivo agora que a situação financeira se tornou um pouco mais administrável. Basicamente, estou acumulando dívidas que serão pagas quando eu vender a casa. Mesmo com as despesas advocatícias, tenho mais 6 a 8 meses antes de me preocupar com dinheiro, assumindo que não haja emergências. A esposa do meu amigo me deu um bom conselho. Não passe de herói a vilão aos olhos dos seus filhos. Como falo sobre trato, minha esposa determinará meu futuro relacionamento com meus filhos. Não me importo com minha esposa, mas não quero torná-la uma figura simpática ou afastá-los de nós dois. Conversei novamente com a advogada. Basicamente, ela disse que vamos fazer com que ela devolva as economias que pegou através de uma redução na sua parte dos bens. Qualquer divisão de bens incluirá as economias que ela pegou. Ela também terá que reembolsar o dinheiro que gastei mantendo a casa enquanto ela estava fora. Há bastante patrimônio na parte dela da casa e nos planos de aposentadoria para cobrir isso. Ela disse que nossas finanças estão tão entrelaçadas depois de quase 25 anos de casamento, minha esposa vai receber alguma parte dos bens. No melhor dos casos, ela concorda com os termos do divórcio e será relativamente barato e rápido. Caso contrário, se torna complicado e caro. Ela me deu muitas opções e quanto posso esperar gastar, então decidi esperar principalmente. Consegui alguns cartões de crédito com taxas promocionais para compras e transferências, isso me dá um respiro e posso conservar dinheiro. Vou apenas pagá-los quando vender a casa. Agora que minha situação financeira está menos estressante, estou realmente aproveitando a ausência dela. Sou livre para fazer o que quiser, quando quiser. Não preciso cozinhar, limpar ou cuidar de ninguém. A casa está silenciosa pela primeira vez que me lembro. Eu amava minha esposa, mas a saúde mental dela pesava em nosso casamento. No geral, valeu a pena até agora. No primeiro mês ou mais, eu esperava que ela estivesse lá quando chegasse em casa. Quando alguém estava na porta ou se ouvia barulhos, pensava que era ela. Chequei a câmera da campainha obsessivamente. Não estou ansioso pelo retorno dela. Tem que acontecer, mas quando ela voltar, terei que lidar com ela, o divórcio, preparar a casa para vender, dividir todas as nossas coisas, encontrar um novo lugar para morar. Estou esperando que ela fique longe até depois do ano novo, mas minha filha disse que acha que a mãe dela estará em casa no Natal, seja para ficar ou visitar. Meu advogado terá os papéis prontos para entregá-la. Espero que ela simplesmente concorde com os termos e continue suas viagens. As pessoas deram alguns ótimos conselhos. Alugar ou vender a casa, e não é realmente viável agora, já que teria que consertar algumas coisas e preparar para vender e alugar. Como preciso de um lugar para morar, o valor líquido que ganho por mês, aluguel, hipoteca, aluguel de um novo apartamento, unidade de armazenamento igual não vale a pena. Os quartos dos meus filhos ainda estão cheios das coisas deles e eu não quero gastar tempo e esforço para esvaziá-los e colocá-los em um depósito. Obter uma linha de crédito foi um ótimo conselho, eu não sabia que não precisava de ambas as pessoas para conseguir um empréstimo. Se eu precisar de mais dinheiro, posso ir por esse caminho. A curto prazo, as taxas promocionais nos cartões de crédito eram mais baratas e fáceis do que conseguir uma linha de crédito com garantia de imóvel. Servir os papéis do divórcio para minha esposa ou conseguir um divórcio na ausência dela, e isso é algo que eu talvez precise fazer eventualmente, mas o custo em honorários advocatícios aumenta exponencialmente em casos assim. Estou confortável apenas esperando por enquanto. Verificar a conta de telefone para saber onde ela está e possivelmente ir, e eu olhei o uso dela e notei que ela não posta nas redes sociais até depois de deixar um lugar. Como quando ela postou sobre o Havaí, ela fez uma ligação naquele dia que se originou em Los Angeles. Ela postou sobre um cruzeiro e eu descobri as datas, tentando servi-la no porto, possivelmente, mas acabou alguns dias antes de ela postar. Ela tentou adicionar chamadas internacionais à linha dela, mas eu bloqueei, então ela removeu o telefone da nossa conta. Edição de 4 de dezembro, não mudou muita coisa. Fui para a casa dos sogros com minha filha no dia de ação de graças. Correu tudo bem, todos foram legais e tentaram se desculpar pela filha e irmã prima sobrinha deles. Eu disse a eles que não é responsabilidade deles, apenas agradeci por nos acolherem, significou muito para minha filha estar lá. Edição de 20 de dezembro,
recebi uma mensagem da esposa dizendo que ela estará na cidade no Natal. O advogado disse que os papéis estão prontos para ela ser notificada. É como um presente de Natal antecipado. Sou errada por casar com o ex da minha irmã? Eu e minha irmã temos discutido recentemente por algo que eu pensei ter sido resolvido há muito tempo. Estive pensando em postar por cerca de uma semana, mas achei que seria bom ouvir alguém não diretamente envolvido. Há alguns meses, casei-me com meu marido, Greg, após estarmos juntos por 4 anos. Nos conhecemos trabalhando no mesmo escritório e eu desenvolvi uma grande afeição por ele. Eu estava bastante certa de que ele também gostava de mim, então decidi conversar sobre isso com minha irmã, Alicia. Alicia e Greg namoraram no ensino fundamental, quando ambos tinham cerca de 13 anos, e como fazia tanto tempo e eles eram tão jovens, eu não pensei que haveria problema, mas ainda assim quis verificar. Não queria começar a namorar alguém que fosse um antigo amor da vida dela ou algo assim, então achei que seria bom esclarecer a situação perguntando a ela. Ela pareceu um pouco surpresa, pois acho que não esperava ouvir sobre seu ex-namorado do ensino fundamental tantos anos depois, mas depois que conversamos um pouco, ela disse que não se importava. Então pensei, legal, tenho aprovação. Agradeci a ela e segui em frente, e um pouco depois, eu e Greg começamos a namorar. Isso nunca pareceu ser um problema até recentemente. Atingimos todos os marcos importantes e ela parecia estar feliz por nós. Quando ele conheceu minha família novamente, eles ficaram um pouco surpresos, mas estava tudo bem. Minha irmã até foi uma das minhas madrinhas de casamento e pareceu feliz por mim o tempo todo, como se eu nem pensasse mais neles namorando, porque isso já não parecia relevante. Quer dizer, ela tem um marido agora, então não parece que um namorado do ensino fundamental seria algo em que se concentrar. Estávamos com minha família neste Natal e as coisas estavam indo tão bem quanto normalmente até minha irmã começar a distribuir os presentes que havia comprado. Agora, não damos presentes uns aos outros todos os anos, e as pessoas da minha família geralmente não compram presentes especiais para pessoas com quem não são próximas, então os familiares por casamento não ficam em uma situação difícil porque não compraram um presente para cada primo individualmente. Mas durante o planejamento do meu casamento ela disse que queria me dar algo especial para o meu primeiro Natal como uma mulher casada, então isso me pegou de surpresa. Fiquei um pouco confusa por um segundo, mas não queria ser indelicada no Natal, então apenas sorri e observei todos abrindo seus presentes. Muitas circunstâncias podem fazer com que alguém não consiga dar um presente, então estava tudo bem. Mas depois que ela terminou de distribuir as coisas, ela olhou para mim e disse que eu não ganharia nada porque eu já tinha pego o suficiente. Perguntei a ela o que ela queria dizer por quê, né? E ela disse que eu não tinha que ser tão estranha a ponto de planejar tomar Greg dela. Admito que eu tinha uma afeição por ele quando eu tinha 11 anos, mas não planejei minha vida em torno de namorar com ele um dia. Eu a puxei e a levei para outro cômodo e começamos a discutir. Eu definitivamente disse algumas coisas desagradáveis porque, se ela tinha um problema, por que não o mencionou quando perguntei diretamente a ela? Ambas acabamos saindo da casa dos meus pais mais cedo e o marido dela parecia muito irritado. Minha mãe mandou uma mensagem dizendo que estava decepcionada por termos discutido no Natal, o que sim, eu entendo, mas não foi algo que fiz intencionalmente. Ela está contando para quem quiser ouvir sobre como eu roubei o namorado dela, então estão chateados comigo, e eu não acho que eu seja a pessoa errada na situação, mas também não tenho certeza. Greg está muito chateado porque ela tentou mandar mensagens para ele sobre isso e ele não entende por que isso é um problema tão grande. Tentei falar com ela algumas vezes, e mencionei como já havia pedido a permissão dela, mas ela diz que eu a peguei desprevenida. Então, sou eu a errada? A atualização. As coisas estão bastante tensas agora na minha família, mas menos pessoas estão bravas comigo agora. Muitos de vocês estavam certos sobre os problemas no casamento entre minha irmã e o marido dela. Na outra noite, minha mãe me convidou para conversar sobre o que estava acontecendo. Primeiro, ela se desculpou por ter dito que estava decepcionada. Ela e meu pai estavam apenas chateados por ter drama no Natal. Eu me desculpei por iniciar a discussão durante a troca de presentes, porque sei que definitivamente poderia ter esperado até mais tarde. Ela e minha irmã têm conversado bastante nos últimos dias. Eu ainda não falei com ela pessoalmente. Alicia disse à minha mãe que o marido dela, Chris, tinha contado a Alicia que eu estava flertando com ele e que eu o tinha seduzido. Eu nunca faria isso. Então, foi um grande choque ouvir isso. Ele nunca tinha sido estranho comigo, então eu sempre fui cordial, mas de forma alguma sou atraída por ele. Ela tinha contado à minha mãe alguns meses atrás que Chris estava interessado em outra mulher, mas nunca disse quem.
Eles estavam fazendo terapia de casal para ajudar, e Alicia contou à minha mãe que estava ajudando. Não temos certeza do que a fez estourar no Natal especificamente, já que antes ela tinha dito à minha mãe que as coisas estavam melhorando. Minha mãe ligou para ela na noite depois que brigamos e foi então que minha irmã contou a ela que eu era a pessoa de quem Chris falava. Eu simplesmente não entendo por que ele fingiria que estávamos flertando ou por que ela até acreditaria nisso. Eu sempre fui aberta sobre Greg, e nem consigo me lembrar da última vez que falei com Chris sem mais ninguém por perto. Acho que ele queria evitar responsabilidade ou algo assim, mas não precisava fazer disso um problema meu. Mas o comentário sobre roubar que ela fez para mim foi porque acho que ela viu como uma coincidência uma vez, duas é um padrão, e pensou que eu era uma pessoa má que queria todo o homem que ela teve. Quando minha mãe me chamou, ela não achava que eu estava fazendo algo com Chris, mas ainda perguntou para ter certeza, o que, para ser sincera, realmente doeu. Não é como se eu pudesse provar que não estou fazendo algo, mas ela acredita em mim pelo menos. Desde que conversamos, ela tem feito controle de danos com todos os parentes, aos quais minha irmã estava dizendo que eu estava roubando o marido dela. Tudo isso teria sido mais fácil se ela simplesmente tivesse conversado comigo sobre isso. Minha mãe disse que tentaria conversar mais com Alicia para convencê-la de que não estou tentando roubar o marido dela. Greg está furioso. Ele está bravo com toda a minha família, mas principalmente com Alicia e Chris. Ela mandou uma mensagem para Greg ontem e meu nome é Só Te Ama porque você era meu. Sofia, acho que ela não acredita na minha mãe. Ele bloqueou ela depois disso. Eu não sei. Eu estava esperando que o motivo fosse outro. Não tenho certeza do que fazer. Não sei se meu relacionamento com ela pode se recuperar disso, e me recuso a estar perto de Chris. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.